Shalom, povo de Deus, aleluia. Deus é perfeito em glória, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Nós amamos falar dele. Hoje eu vou compartilhar com vocês muito rápido, porque não tenho tempo. O meu tempo é dado por Senhor, aleluia. Sou missionária do Senhor e tenho muita coisa para fazer, mas sempre que der, eu vou aparecer e dar a voz e falar de Cristo. Aleluia. Porque o diabo não pode calar os filhos de Deus. Aleluia. Eu vou falar do autor da vida. Eu vou falar da palavra dele. Eu vou falar do esconderijo do Altíssimo. Eu vou falar da forma como Deus, ele oculta os seus filhos. Ele saca os seus filhos do meio da confusão, do meio dos inimigos, para os seus filhos não serem tragados pelos demônios, pelas víboras que se escondem por detrás da Bíblia, mas no fundo são víboras. Víboras são víboras, não muda. Deus, ele nos conhece, conhece o nosso coração. Eu tinha um desejo no meu coração de ter esse livro de O Evangelho Reunido. E tinha desejo de ter um outro livro. Cadê? Eu não estou encontrando aqui, deixei agora na minha bolsa. E fui convidada para ministrar em 2 igrejas, nas aldeias. Mas aqui nós não fazemos rivalidade, porque o evangelho não se rivaliza, se compartilha. Aleluia. A gente não rivaliza. O Espírito Santo, ele nos guia nos lugares aonde ele está, aonde ele governa. Ele não nos manda para qualquer igreja para pregar. Até porque nós não visamos as ofertas. Nós não visamos os dízimos. Aleluia. O meu ministério é sem oferta, sem dízimo. Faço com o suor do meu rosto, porque o Senhor assim me deu essa ordem. E o Senhor não tem faltado nada para comigo. Porque aquele que envia, ele mesmo, ele protege o seu enviado. Aleluia. Ele sustenta o seu enviado. Aleluia. Ele cobre, ele protege com a sua graça o seu enviado. Esse é o nome que você não pode errar nunca na tua vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo dela. Aquele que nos subjugou os povos e as nações debaixo dos nossos pés, colocou os feiticeiros debaixo dos nossos pés. Aquele que nos disse que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões e não nos fará dano algum. Aleluia. Esse é o nome, Jesus Cristo de Nazaré, e nós amamos esse nome, porque esse nome tem poder, esse nome tem domínio, esse nome é o próprio domínio, esse nome é o próprio poder. Então as víboras não podem se esconder no nosso meio, podem camuflar-se por algum tempo, mas um dia será fulminado, devorado pelo fogo do eterno Deus, o divino Espírito Santo. Os olhos de Jesus Cristo são como chamas e ele consome tudo. O nosso Cristo, ele é conhecido como fogo consumidor. Então você que é víbora em forma de humano, você não pode se esconder. Deus está zombando de ti. Na palavra do Senhor diz que Deus zomba de vocês, ímpios, víboras, cascavel. Vocês serão fulminados pelo fogo do Espírito Santo. E vocês sabem que serão fulminados. Aleluia. Antes de compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu vou contar um testemunho muito rápido. Aleluia. Eu testemunho a Cristo, não testemunho para receber os aplausos das víboras. Nós glorificamos a um Deus vivo. Aleluia. Jesus Cristo, ele nos conhece. Aleluia. Eu tinha um desejo ardente no meu coração de ter esse livro, o Evangelho Reunido, os 4 Evangelhos Reunidos. E não confessei ninguém, fiquei com aquilo na minha mente. Eu lembro-me que durante o voo, eu estava a pensar nesse livro e estava a pensar num outro livro, porque eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. Eu passo horas e horas a ler. Eu sempre gostei, né? No mundo, sempre lia os livros de Augusto Cury. Então, eu passei a gostar, a amar ler. Assim, a minha mente se abre mais. Aleluia. E quando vim para Cristo, o Espírito Santo, ele acrescentou essa vontade de ler. E eu gosto de ler. E durante o voo, eu estava a pensar muito nesse livro. E eu pensei assim,
eu não tenho muito tempo para o país onde eu vou fazer escala, mas eu vou numa feira para ver se encontro esse livro. E tem um outro livro, na verdade, 2 livros que eu quis. Só que não tinha tempo de ir na feira, porque eu estava muito cansado, né? O voo cansa, são voos de longas horas, né? E o voo cansa. E eu fiquei muito cansado, eu disse, eu vou para o hotel, eu vou dormir, eu vou descansar, porque amanhã vou prosseguir a viagem. E eu tinha aqueles livros na minha mente. E quando eu chego, eu fui convidada para ministrar numa outra igreja, porque aqui nós não rivalizamos, aleluia. Nós pregamos a Jesus Cristo e Ele nos leva para locais, lugares certos, aleluia. Nós não visamos o dinheiro, aleluia. Jesus Cristo, quando Ele envia, Ele prepara tudo, aleluia. Nós não visamos o lucro. Eu não recebo dinheiro, por quê? Porque Deus não quer que eu receba, até porque não me faltou nada. Pelo contrário, Deus, Ele me usa para dar. Aleluia. Glória ao Senhor. E quando cheguei naquela igreja, o Senhor preparou tudo. Ele me enviou para lá. Aleluia. Assim que eu acabei de ministrar, a irmã me deu esse livro. Uma irmã, ela tem 90 anos, mas é como quem tem 50 anos, magrita. Ela é portuguesa, ela é missionária na África e pelo mundo, não só África e pelo mundo. Ao mesmo tempo, me convidaram outro dia para ir ministrar numa outra igreja. E eu não viso o dinheiro, repito isso, eu não recebo dinheiro, o diabo sabe disso, por isso que lhe dói muito de saber que eu não recebo. Pelo contrário, Deus me usa para dar. Aleluia. Eu estendo a mão por causa do Espírito Santo, porque se for de mim mesmo, não dou nada. Mas é o Espírito Santo que age dentro do homem para abençoar o outro homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher. Aleluia. Porque nós temos que falar assim, né? Porque os vídeos eu vou postar no YouTube e lá eu falei de abaixo do Satanás, que já é mau, que é o inimigo número 1 do homem. 95% que me segue no YouTube estão reunidos num único sítio para ver a queda da filha de Sião. São víboras disfarçadas. Aleluia. Durante o voo, assim, pensei nesses 3 livros. Cheguei, o Senhor, Ele me presenteou numa igreja com um livro, esse, e depois me deu outro livro numa outra igreja que eu fui ministrar, e eu não tinha contado a ninguém, até porque não conheço. Na África, gente, eu não sou conhecida aqui. Aleluia. Porque eu não cresci aqui. Deus me enviou para o meu continente. Aleluia. Deus é fiel. E Deus vai trazer a minha mãe, que saiu daqui desde jovem. E vai se cumprir aquela profecia que me foi dita, que Deus falou para mim, através de uma grande profeta dele, que veio de um outro país e disse assim. Na verdade, a profeta é brasileira e veio de um outro país porque faz missão. E ela e o marido, conhecida como profeta, tudo o que ela fala, conhecida como profetiza, tudo o que ela fala, acontece. Disse assim, por tua causa, eu vou trazer a tua mãe aqui. Porque a minha mãe já não conhece o país dela. Porque a minha mãe saiu desde muito jovem e migrou para a Europa, na sua tenra idade. Aleluia. E essa profecia vai se cumprir na minha vida e eu vou trazer a minha mãe para conhecer a África. De novo. Aleluia. Que ela nasceu lá, mas não viveu lá. Aleluia. E naquela igreja me deram esse livro e me deram outro livro. Eu estou muito, muito feliz. Aleluia. E eu vou só mostrar uma parte, que ela escreveu muita coisa, escreveu revelações para mim, que eu não vou mostrar tudo. A senhora tem 90 anos, fala muitos idiomas, inclusive inglês. Ela disse, ela falou comigo, passou boas revelações do Senhor para mim, glória a Deus, do chamado, sempre do chamado, aleluia. E disse, escreveu assim, por isso eu, Maria do seu Rocha, né? Aleluia. Irmã em Cristo, ofereço este livro, para minha filha Ivete, está aqui. Ivete, ela escreveu com E. Algumas pessoas escrevem com E, outros com I, sempre com 2 T, ou com um T, ou assim, que esse também recebi de presente. Amém? Então, me deram esse livro, e me deram outro livro, que eu já
estava assim a pensar, eu disse, oh meu Deus, quando eu chegar em Portugal eu vou comprar, mas eu não tenho tempo por causa da escala. Eu cheguei, assim que acabei de ministrar, essa irmã trouxe esse livro. E fui numa outra igreja, o pastor veio com 2 livros, eu tinha 3 no coração, né? Pensando em 3 livros. Mas eu nunca imaginei que eu ia ganhar esse livro justamente na África. Eu pensei em comprar, ir nas livrarias ou feira em Portugal para ver se encontro os 3 livros. Assim que eu acabei de ministrar, o pastor também veio e me disse, eu tenho um livro que o Espírito Santo me tocou desde ontem, eu e a minha esposa, para te dar esse livro. E me entregou o livro no altar antes de eu descer do altar. Na outra igreja recebi um outro livro, 3 livros. Então, se você tem algo no coração, se você tem um sonho no coração, em nome de Jesus Cristo, saiba que Deus vai realizar. Amém? Porque Ele é que colocou esse sonho no teu coração. Ainda que você não diga nada para ninguém, Deus, Ele vai realizar, porque Ele sonda os nossos corações. Aleluia. Que esse testemunho edifique a tua vida. Para quem vai difamar? Aqui está a prova. Deus, Ele é vivo. Aleluia. Tudo o que eu queria são os 3 livros que fala dele, de Jesus Cristo. E eu recebi sem ter contado ninguém. Guardei tudo no meu coração. Recebi aonde menos eu esperava. No local que você está a pensar, eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Talvez não é lá que Deus tem a bênção para ti. Talvez Deus tenha a bênção para ti numa outra nação. Aleluia. Então, se dê bem com as pessoas. Ame as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sobretudo eles. Os outros, ame a sociedade. Ame o ser humano. Aleluia. Mas os feiticeiros, as víboras, você tem que decretar a derrota delas. O fogo, porque víbora não vai te perdoar. Tudo o que a víbora faz é picar, é morder, é meter o seu veneno dentro de ti, envenenar você no espírito, alma e corpo e depois matar você. Então, não dê lugar às víboras, são diabólicas. E são camufladas. Bom, o vídeo já está ficando longo. Vamos lá que eu quero acabar já com isso. Glória a Deus, glória a Deus. Víboras são camufladas e são expert em fazer reflexões bíblicas, mas são víboras. Deus, Ele esconde os seus servos dos seus inimigos, das víboras. Deus, Ele oferece sempre uma proteção espiritual e física para os seus filhos, e nós bem sabemos disso. Aleluia. Ele nos protege dos perigos, Ele nos preserva a nossa vida. Deus, Ele é conhecido como o nosso refúgio. Aleluia. O salmista disse que Deus é um refúgio e um escudo para ele. Um escudo para aqueles que nele crê. Aleluia. Ele é um refúgio para nós. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida de nós porque Ele nos ama. Porque Ele ama nos proteger. Ele nos protege dos ataques espirituais. Ele nos protege das influências nefastas do mundo das víboras. Ele nos oculta das serpentes em forma de gente. Porque nem todo humano é humano. Nasceram no ventre da mentira e porque assim está escrito na palavra do Senhor. Engravidaram e deram à luz a uma mentira. Aleluia. Falam macias. Falam lentamente, suavemente, mas são ásperes. São escorpiões, são víboras, são espertas, são astutas. Estão lá prontas para dar o bote, para devorar, para tragar os cegos espiritualmente. Daí a importância de você se refugiar em Deus, buscar Deus na sua palavra. Aleluia. Deus nos protege, Deus nos esconde. E essa proteção do eterno Deus para conosco se manifesta por causa da sua divina graça. E tem mais. Além de Deus nos proteger, Ele também nos dá a capacidade de discernir o bem do mal. Aleluia. Porque é importante ter o dom de discernimento, senão as víboras estão aí fazendo reflexões bíblicas. Mas são víboras. Precisamos de pedir a Deus o dom de discernimento. Aleluia. Coisa que eu não tinha. Até quando começaram a tirar contra mim no YouTube. Enquanto eu lutava com as minhas mãos. O inimigo prevalecia no espírito. Mas eu dobrei os meus joelhos e pedi socorro a Deus. Deus me mostrou. São víboras. Não tenta fazer as tuas guerras com as tuas próprias mãos. Não luta. Entrega para Deus. Batalha espiritual não se luta na carne. Você vai perder. Aleluia.
tem que buscar a proteção do Deus Altíssimo. Caso contrário, vão te tragar. São víboras. E víboras não mudam. Você precisa da proteção de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa que Deus te capacite para que você possa ser forte no espírito. E aquilo que Deus fez e faz no espírito se manifesta na terra dos homens. Aleluia. Não seja boazinha para com as víboras, porque as víboras não mudam. Víboras disfarçam bem, são disfarçadas. E nós não temos apreço para com elas. Não temos nenhuma afinidade, não temos amor para com as víboras. Nós não temos compaixão das víboras. Víboras são camufladas e são más. O salmista, ele disse aqui na palavra do Senhor, no Salmos 32, versos... Onde é que está? Versos 7. Está aqui, versos 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Em outras palavras, tu és o lugar em que me escondo. Foi isso que Deus fez comigo. Me deu revelação para eu me esconder nele. Porque as pessoas que estavam a lutar comigo não eram pessoas normais. Dentro delas há uma serpente, há uma víbora. Então eu tinha que fazer como salmista. Esconder no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu fiz questão de me esconder, porque eu não ia continuar a lutar as batalhas espirituais como se fossem batalhas físicas, batalhas carnais. Aleluia. Os vídeos que se fazem no YouTube para atacar os servos de Deus não são só ataques carnais, são espirituais. Víboras também pregam. Aleluia. Víboras também fazem reflexões bíblicas. Se víboras comem os seus próprios filhos, comem os seus irmãos de sangue, nasceram no mesmo ventre, comem um ao outro. Víboras. Você acha que víbora vai te poupar? Se a própria víbora comeu o filho, comeu o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, você acha que essa víbora vai te poupar? Se a víbora camuflou diante do seu próprio irmão, deslocou o seu irmão, levou num outro sítio e virou bicho e comeu o seu irmão, a víbora vai te poupar? A víbora comeu o seu próprio filho, a víbora vai te poupar? Não vai te poupar, não. Víbora vai camuflar-se e vai te comer. Não tenha apreço para com a víbora. Aleluia. Esconde no esconderijo do Altíssimo. Salmista disse, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esse é um versículo que eu memorizei na minha mente. Aleluia. No Salmos 27, no verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderás no seu pavilhão. O Senhor te esconderá no oculto do seu tabernáculo. O Senhor há de te pôr lá, te esconder. O salmista disse, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. O profeta Isaías, ele declarou, ele me fez como uma espada. Na sua mão me escondeu, fez-me como uma seta polida no seu aljava e me escondeu. Aljava é como a bolsa, é como um saco, por exemplo. Esse é um saco, né? Um saco que eu ganhei também de presente, tem o meu nome aí. Às vezes pode escrever com I ou Y, mas é assim que se escreve o meu nome. Quem me colocou o nome é uma patroa da minha mãe. Ela é francesa. Minha mãe trabalhou com 17 anos e com 17 anos parou de trabalhar. Aleluia. Até hoje. Porque o meu pai assim quis. Aleluia. E essa senhora colocou-me o nome. E aljava é um saco que você pode pendurar no ombro. Esse aqui é um saco, né? Que você pode pendurar no ombro ou nas costas, tipo uma mochila. Então é assim que o Senhor te pendura. É assim que o Senhor te coloca no ombro, dentro de um saco.
Dentro de uma bolsa. Você não tem bolsa. Você não coloca os teus documentos. Você não protege os teus documentos. Você não vai ao banco, levanta o dinheiro e coloca na tua bolsa. Pois é. Você não tem mochila. Tem mochila. Os teus filhos têm mochila, vão à escola, guardam tudo lá. É da mesma forma, muito mais. O Senhor te preserva dentro da sua aljava. Te preserva das víboras que nasceram como humanos, mas são víboras. Mas o Senhor, Ele nos esconde na sua aljava e Ele nos fez como uma espada na sua mão. Ele nos escondeu. Aleluia. E nos fez como seta polida, como disse o profeta Isaías. Então não tenha apreço pelas víboras. Aleluia. O salmista no livro de Salmos 139, o que o salmista disse lá? Vocês têm que ler a Bíblia. Porque tem muita gente morrendo fora da hora. Aleluia. Deus quer que você viva bem. Eu vim! Jesus disse, eu vim! Para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem gente que a vida dessas pessoas estão sendo roubadas pelas víboras. Não tem amor pelas víboras. Não aplaude as víboras. Não comenta para elogiar as víboras. Busque ao Senhor. Ele te dará o discernimento. Não tenha compaixão. Não tenha amor pelas víboras. O salmista no livro de Salmos 139, lá a partir do verso lá 19 para aí. Ele disse, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos de mim, homens assassinos. São víboras. Ele estava a falar das víboras. E ele disse, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Então, por que eu vou amar as víboras? O salmista disse que a elas, essas víboras, ímpios, malvados, essas víboras que fazem reflexões bíblicas, não têm amor, não têm perdão. O salmista disse, falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos, o salmista disse, falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Mas estão lá fazendo reflexões bíblicas. Dentro delas tem veneno, estão prontas para soltar os seus muitos venenos contra os filhos de Deus. O salmista disse, pois falam malvadamente contra ti. Quando você fala mal de um enviado de Deus, de um ungido de Deus, uma pessoa que tem vida reta, correta diante de Deus, você está falando malvadamente contra o Senhor. Lê Salmos 139. O salmista disse, odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Aleluia. O salmista disse que ele odeia aqueles que se levantam contra o Senhor. Tem ódio perfeito, sim. O salmista, ele bate no peito, em outras palavras, e diz, eu odeio vocês, víboras. Não tenha compaixão dessa gente. Aqui está, você tem que se esconder. Foi isso que o Senhor Deus fez comigo. Ele me escondeu. Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo, Deus. Tu me livras da aflição. Deus, Ele me livrou das víboras e vai continuar me livrar, porque tem chamado na minha vida. Tu me esconderás, Senhor. No dia da adversidade me esconderás, no seu pavilhão, no seu tabernáculo. Senhor, tu me esconderás, por-me-ás sobre uma rocha. Aleluia. Tu me esconderás, papai. Aqui. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Aleluia, aleluia. O Senhor me tem protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Por isso que o salmista, no livro de Salmos 139, ele disse, guia-me pelo caminho eterno. Nós somos guiados por Deus vivo, pelo seu Cristo, pelo seu Espírito Santo, e não guiado pelos homens, as víboras que não pouparam os próprios filhos, não pouparam os seus próprios irmãos, não vão poupar aquele que não busca Deus na sua palavra. Estão ali para engolir, para tragar, para matar, mas se escondem por detrás das reflexões bíblicas. No fundo, tem o sangue dos seus filhos nas mãos. Tem o sangue dos seus irmãos nas mãos.
A boca delas fala mansamente, suavemente, lentamente, mas se você olhar no espírito, é a boca que está cheia de veneno. São víboras, víboras e mais víboras, fazendo reflexões bíblicas contra os filhos de Deus, mas cairá na vossa cabeça, em nome de Jesus. I got Jesus.